É isso, estamos de volta aqui no canal do Lessa porque temos muitas notícias nesta sexta-feira, véspera de mais um jogo do Flusão. Amanhã tem Fluminense e Madureira no Maracanã e o técnico Fernando Diniz, como sempre ele costuma fazer, já nos surpreendeu com uma escalação totalmente diferente. Eu vou trazer aqui essa provável escalação e acrescentar alguns detalhes que eu consegui apurar na manhã desta sexta-feira, porque também temos outras notícias aqui igualmente importantes sobre uma possível paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Pelo menos é isso que os clubes estão pedindo, alguns clubes estão solicitando e já enviaram o ofício à CBF. E o Fluminense já divulgou o parcial de venda de ingressos para o jogo de volta contra a LDU pela Recopa Sul-Americana, a grande final. Setor Sul esgotado, aqui já mostra isso. Mas a última parcial divulgada pelo Flu, 38 mil ingressos vendidos. Esse número já ultrapassou a marca de 40 mil ingressos vendidos. Repito, para jogo de volta, tá, galera? Jogo de ida em Quito, para quem está planejando ir para o Equador, para quem já comprou passagem, a venda será a partir deste sábado, tá bom? Então fiquem atentos, a torcida tricolor já fazendo o seu papel e certamente teremos uma festa histórica, assim como foi na final da Libertadores. Teremos uma linda festa para, se Deus quiser, né, celebrarmos mais um título do Flu no Maraca. Aliás, elogiar essa nova plataforma de venda de ingressos do Fluminense em parceria com o Futebol Card, porque tá funcionando muito bem. Pelo menos foram os relatos que eu tive, uma ou outra situação ali de alguns bugs, pessoal reclamando e tal, mas no geral a impressão foi bastante positiva. Todo mundo que estava na fila conseguiu comprar, né? Mesmo dando um probleminha aqui, outro ali. Assim, em relação ao que a gente viu em alguns momentos, em alguns jogos do ano passado, de maior apelo, já é uma evolução bem considerável, então acho que vale o registro também. Vamos para essa matéria aqui que está no site da ESPN, que fala o seguinte: o ofício enviado por 9 clubes à CBF na tentativa de paralisar o Campeonato Brasileiro durante a disputa da Copa América, do dia 20 de junho a 14 de julho, está baseado em 3 sugestões. A ESPN teve acesso ao documento assinado por Flamengo, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco, Atlético Paranaense, Palmeiras, Bragantino e São Paulo. Durante o período do torneio de seleções, que vai ser disputado nos Estados Unidos, estão previstas 9 rodadas. A primeira medida sugerida pelas equipes envolve as oitavas e quartas da Copa do Brasil e resolveria o problema de possíveis desfalques em 4 jogos. A ideia é que os duelos de ida e volta das oitavas e das quartas no mata-mata nacional, hoje espalhados do fim de julho até o meio de setembro, aconteçam todos durante a Copa América. A segunda sugestão diz respeito à decisão da Copa do Brasil. Os 2 jogos marcados hoje para a primeira quinzena de novembro seriam empurrados para depois do fim do Brasileiro, após 8 de dezembro, olha só. Assim, mais 2 datas do campeonato não teriam impacto de convocações. A terceira tentativa para resolver a questão da Copa América contempla um aperto nas datas, a diminuição do intervalo de algumas partidas no calendário da Série A, desde que respeitando o mínimo de 66 horas entre uma disputa e outra. O intervalo de 4 dias poderia cair para 3 em alguns casos, por exemplo. Entre os clubes que assinaram o ofício, há um incômodo com a CBF pelo fato de a entidade sempre destacar a garantia de isonomia e equilíbrio do brasileiro e escolher o prejuízo em convocações justamente na competição, quando campeonatos estaduais, Libertadores e Copa do Brasil geralmente passam ilesos dessas situações. O Reginaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que a confederação vai avaliar o pedido, mas, segundo apurou a reportagem, a resistência nos bastidores da entidade à tentativa, principalmente pelo impacto que as mudanças gerariam no calendário de 2025. Com a Copa do Brasil terminando depois do Brasileiro, por exemplo, o período previsto para férias dos atletas seria alterado, o que impactaria no início da próxima temporada. Outra fonte ligada à CBF ressaltou que também não seria uma medida justa com todos os clubes, principalmente aqueles sem convocados, já que poderiam ficar apenas treinando por um período sem jogos para disputar. Fora isso, a entidade entende que já apresentou avanço importante no calendário ao não colocar mais jogos nas demais datas FIFA, como se isso fosse um grande feito e não uma obrigação que, né, já deveria ter sido implementada já há muito tempo. Tá muito claro aí por essa apuração da ESPN que a CBF não está muito afim de tomar essa atitude. No caso do Fluminense, o Fluminense pode perder
dois jogadores muito importantes, o André pela seleção brasileira e o John Arias para a colombiana. Então a gente está falando de dois jogadores extremamente, que são fundamentais para o time. E é óbvio que isso prejudica, é evidente que isso prejudica o desempenho na competição. Não tem como dizer que não. Agora, é isso, vai ser um jogo depois atrás do outro, final da Copa do Brasil indo lá pro final do ano depois do Campeonato Brasileiro. Na minha visão, tinha que ser paralisado. O campeonato tinha que ser paralisado para que, de fato, possa ter uma igualdade. Os clubes vão ficar sem jogar. Beleza, é uma nova pré-temporada. É a oportunidade de fazer uma nova pré-temporada. Pra gente não é bom. Sempre é ruim ficar muito tempo assim, sem jogos. É claro que é ruim. Evidente, não é bom. Mas pensando na competitividade, pensando no desempenho, a gente não sabe, por exemplo, o Fluminense vai até onde na Copa do Brasil? O Fluminense vai até onde na Libertadores? Como que vai ser isso se o Fluminense estiver brigando no Campeonato Brasileiro? Aí você perde André e Arias. E aí? Faz como? A injustiça tá aí. Então, enfim, é algo que tem que ser muito bem discutido, muito bem avaliado, mas a sensação que eu tenho é que a CBF não tá muito afim de comprar essa ideia, não. Olha, e tem reforço já regularizado, o Fluminense Stuff já publicou lá o... E tem reforço já regularizado, o Fluminense Stuff já publicou lá o atacante Marquinhos, já aparece no bid, portanto está liberado para estrear pelo Fluminense. Então pode ser uma novidade no banco de reservas amanhã, no jogo contra o Madureira, já que está regularizado, vinha jogando normalmente, está muito bem fisicamente, e como o Fluminense vai atuar com um time muito modificado, cheio de reservas, quem sabe amanhã mais uma surpresa no banco de reservas, o Marquinhos. E por falar nesse time, o Diniz está preparando algumas surpresas para a gente no jogo de amanhã. O Fluminense vai vir com um time bastante modificado para essa partida. A provável escalação ela foi publicada pelo GE mais cedo, né? Foi da matéria do Marcelo Neves aqui, e que diz o seguinte: o Fluminense vai para um 3-4-3 nesse jogo contra o Madureira, com 3 zagueiros, sendo que, na real, não são 3, né? São 2 zagueiros. O Diogo Barbosa faria a função de zagueiro pela esquerda, então a gente teria ali o Felipe Alves, né, que também iria para o jogo, Felipe Andrade mais pela direita, em tese, né? Antônio Carlos mais centralizado e o Diogo Barbosa ali pela esquerda. E aí no meio de campo, com o Alexander voltando, estreando na temporada, Lima, Gabriel Pires e Terans, 3 atacantes, Douglas Costa, John Kennedy e Lelê. É um time muito diferente e a gente tem que parar, pensar, analisar bastante para ver como isso vai funcionar em campo. O que o Diniz está pretendendo com isso? A gente não vai ter, geralmente, esquema com 3 zagueiros, a gente costuma ter 2 alas, né? Mais espetados pelas pontas, e aí 2 atacantes. Mas não é o caso, porque a gente vai ter dois pontas em tese, né? O Douglas Costa é um ponta, o John Kennedy não é ponta, mas ele vai ter que jogar um pouco deslocado e eventualmente revezando ali com o Lelê. Não é onde ele se sente mais confortável. Ele se sente mais confortável sendo a referência. Talvez pode haver um revezamento aí com o Lelê. E esses 4 jogadores de meio, eu imagino o Alexander mais fixado, e aí o Lima, o Gabriel Pires e Terans vão se movimentar bastante, com muita liberdade de movimentação. O Lima também, eventualmente, pode cair pelos lados, como a gente sabe que ele pode fazer. Então, enfim, é um time muito interessante para a gente observar. E eu acrescento aqui que o Lucumí também teve a possibilidade de ele começar jogando. O colombiano de 19 anos. Ele vem agradando nesses primeiros treinamentos com a camisa do Fluminense. Vem chamando assim, a atenção positivamente para quem não esperava muita coisa. Assim, um jogador que está vindo do Boca Juniors de Cali, né, tá conseguindo entregar um bom desempenho no treino. E com isso, chegou a ser cotado para começar essa partida, e aí teria 2 pontos, né? Poderia ser o John Kennedy centralizado, e aí o Lelê começaria no banco, né? Com o Lucumí aberto numa outra ponta. Então, certamente há uma possibilidade que o Diniz vai utilizar amanhã, e aí a gente vai ver, provavelmente, a estreia desse jogador. E ainda tem o Marquinhos. Então é o Fluminense cheio de opções. O Diniz surpreende mais uma vez com uma formação totalmente diferente. Bom, a gente vai ter que esperar para ver se isso na prática vai se confirmar, se realmente vai ser dessa forma, porque sempre pode mudar uma coisa aqui e outra ali, mas de qualquer forma passa a ser bastante interessante para a gente ver como que vai ser a dinâmica de movimentação desses jogadores, principalmente os jogadores ali de meio de campo, essa troca do John Kennedy com o Lelê, o Douglas Costa começando como titular pela primeira vez.
ingredientes não faltam. Se você não estava querendo muito, tá muito afim de ir nesse jogo contra o Madureira, eu acho que vale a pena ir, hein? Acho que vale a pena ir, porque a gente pode ter um bom entretenimento nesta tarde de sábado, que ainda é um pouco de carnaval também, né? O carnaval só acaba mesmo nesse final de semana, então, sem dúvida alguma, é um bom pedido ir ao Maracanã assistir a essas novidades aí que o Diniz está preparando. Qualquer novidade, eu volto para trazer aqui para vocês. Só vou pedir para você não se esquecer daquele like e de se inscrever aqui no canal do Lessa, é muito importante. Conto muito com vocês, com o apoio de todos. Bora rumo aos 100 mil inscritos. Valeu!